Bom dia, Abner Luiz, chegando a hora do esporte aqui no Bom Dia Pará. Bom dia a você, bom dia a todos, desde já uma semana abençoada para todo mundo. Bem, vamos lá, de Série B do Campeonato Brasileiro, que é a competição que Remo e Paysandu estão disputando, cada um com um desejo diferente no momento, né, pelo que a gente vê na tabela. Tabela na tela, a gente acompanha a 26ª rodada, ainda não fechou, né, ainda tem jogos a serem cumpridos, inclusive para o Clube do Remo. Equipes que concorrem com ele na classificação, pelo menos 3 aí vão a campo, né, até terça-feira, e o Remo pode perder posições aí. Porém, até então, né, do que rolou no final de semana, o Remo continua na 5ª posição, porque o Cuiabá, por exemplo, que já tem também 26 jogos, ele empatou, né? Então não chegou aos 39 pontos. Aí a gente vê o Novo Horizontino com 37 pode chegar a 40, o Atlético Paranaense pode chegar a 39, tem mais vitórias que o Clube do Remo, também pode ultrapassá-lo, e o Avaí, que também tem mais vitória que o Remo, 36 pontos com 25 jogos, esses jogos rolando hoje e amanhã para fechar aí a 17ª rodada. E a gente vai lá para baixo da tabela, Paysandu agonizando ainda na última colocação com 22 pontos, menos mal que o Botafogo de São Paulo perdeu o seu jogo, deu uma paradinha ali com 28 pontos, o Amazonas, que é o 19º, ainda vai jogar na rodada também, podendo chegar a 27, mas também não sai da zona do rebaixamento. Antes do Botafogo, na 15ª posição, tem a Ferroviária, que tem 31, pode chegar a 34, ela que tem 25 jogos, a mesma coisa com o Atlético Goianiense, vai se demonstrando aí, Priscila, e para você que está em casa, que está nos acompanhando, que de repente essas 4 equipes que estão no vermelho aí disputam uma vaga para sair dessa zona do rebaixamento, talvez com o Botafogo, mas isso a gente vai ver nas próximas rodadas. Quem já jogou 26 vezes, que é o caso do Remo e do próprio Paysandu, tem mais 12 rodadas a cumprir até o final do campeonato. O Paysandu que empatou em 0-0 com o América Mineiro no Mangueirão e permanece na lanterna da Série B. Vamos ver como é que foi sábado à tarde lá pelo Mangueirão. Não está nada fácil para os bicolores. E o que será que estava passando pela cabeça de Márcio Fernandes com empate sem gols com o América Mineiro no Mangueirão? Contratado para tentar salvar o time do rebaixamento mais uma vez, assim como em 2024, o treinador estava chegando para a 3ª passagem no comando bicolor. É a última chance que nós temos, né? Já passamos na mão de 2, não deu certo. Essa é a única esperança, né, que ainda tem esse ano para ver se a gente consegue se livrar do rebaixamento. E Márcio Fernandes já fez logo algumas mexidas no time, como a estreia de Ramon Vinícius no meio de campo, Brian Borges na lateral esquerda no lugar de Heverson, a volta de Rossi ao time titular, assim como Matheus Nogueira, substituindo Gabriel Mesquita, que foi cortado da partida, um quadro viral gastrointestinal. Com essas mudanças, o Papão foi encarar o América Mineiro nesse duelo de 2 equipes que lutam contra o rebaixamento. Na primeira boa chegada do Papão, Garcês deu uma caneta no marcador, invadiu a grande área e bateu em cima da defesa. Depois, Diogo Oliveira, o artilheiro bicolor na Série B, perdeu essa chance incrível. O América assustou na cabeçada de Lucão. O time mineiro estava gostando do jogo, chegando na troca de passes. Agitado na beira do gramado, Márcio Fernandes recebeu cartão amarelo por reclamação. A última tentativa do Paysandu na primeira etapa foi essa aí, pela direita, com Edilson, mas sem sucesso. O Papão voltou para o segundo tempo com 2 mudanças. Anderson Leite e Vini Faria entraram. Rossi e Marlon deixaram o jogo. Diogo Oliveira chutou de fora da área e levou perigo à meta de Gustavo. O time bicolor não conseguia furar a defesa do América. Ficava trocando passes. Só que o resultado final era o mesmo, sem conseguir concluir as jogadas. Quando o América subia ao ataque, finalizava com perigo. O tempo ia passando e o jogo ficava cada vez mais dramático para o Paysandu. Anderson Leite chutou para fora a última tentativa do Papão. Fim de jogo, empate, sem gols. Isso aí é um péssimo planejamento que essa diretoria vem fazendo há muitos anos já, há muitos anos. Então é sentimento nesse momento de muita tristeza, mas torcer, né, cara, para que dias melhores venham futuramente. Lanterna e com uma sequência de 9 partidas sem saber o que é vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. O drama do Paysandu só vai aumentando a cada rodada.
O torcedor bicolor está na bronca e o técnico Márcio Fernandes vai ter muito trabalho para mudar esse cenário. A gente vê que teve alguma evolução, mas ainda estamos longe do que a gente imagina que seja o ideal. E até pela situação que a gente está, a gente fica realmente preocupado, né? Talvez numa melhor colocação a gente não estaria tão preocupado assim. Mas temos que dar força, condições para que os jogadores possam melhorar também em outros setores, outros aspectos, para que a gente possa ter um time mais competitivo ainda para conseguir o nosso objetivo. Pois é, a evolução que foi vista nesse jogo aí foi não ter perdido, né, Priscila? Empatou, conseguiu um ponto, mas dentro de casa, um adversário direto ali na zona do rebaixamento, que é o América, o torcedor se fez presente, não em número que o clube está acostumado e que esses jogadores estão acostumados também. Aí vem a questão mental, né? Você precisa estar muito forte para poder superar isso aí. Esse gol perdido aí mostra que quando a fase não está boa, a bola insiste em não entrar. No primeiro tempo, o Paysandu teve essa oportunidade com o Diogo Oliveira, que foi substituído na partida, inclusive, um jogador que sempre atuava os 90 minutos, sempre estava fazendo gol, sempre estava salvando o Paysandu em alguns jogos, a dupla, ele e o Garcês, né? O Paysandu também ainda não pode contar com uma condição física ideal para o Rossi, que foi um jogador que durante a temporada sofreu muito, né? Jogou muito no Parazão, Copa Verde, Copa do Brasil, início da Série B do Campeonato Brasileiro, e acabou estourando esse jogador, que agora tenta ajudar o grupo, mas pouco tem influenciado para isso. O segundo tempo foi muito morno, né? Teve apenas uma chance, ou meia chance, se é que ela existe. Acabou sendo muito pobre o futebol nesse segundo tempo. Não é nenhuma novidade para o Márcio, que sabia, o técnico, né, que sabia o que ia enfrentar, foi só o seu primeiro jogo nesse retorno. Paysandu que volta a jogar no sábado, 4 horas da tarde, numa missão bem difícil, viu? Mas são nessas missões aí que você transforma a tua vida quando necessário, né? Vai enfrentar o Goiás, vice-líder, lá em Goiânia, no sábado, 4 da tarde. Goiás doido para sacramentar o seu retorno, né, para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Paysandu tem essa semana aí para se organizar, o Márcio tentar ver qual é o melhor Paysandu para esse desafio, para esse jogo. Tem que pontuar. Se vai trazer 3 pontos, uma vitória que seria o ideal, não sabemos, mas quem sabe traz um ponto para casa e continua na agonia? Na agonia. Mas tem 12 rodadas aí para poder fazer o que não fez até aqui. E aí é bem complexo e bem complicado. Cravar que o Paysandu está na Série C do Campeonato Brasileiro não é possível, em virtude de matematicamente ainda ter chance. Mas se continuar com esse rendimento, aí é um caminho, ou um passo largo, né? Infelizmente, para a terceira divisão. E não há de ser nada, começa de novo, se for necessário, né? E assim a vida segue. Olha, gente, também, né, empatou. Vamos lá, vamos falar do Leão. O Leão conseguiu um empate, e aquele empate, sabe, Priscila, sabe aquele encontro que tu marcas? Deu tudo errado, tu não vai chegar na hora certa, está chovendo, está engarrafado o trânsito, tu caíste em alguns buracos que a cidade está cheia, e aí tu diz, não vai dar. Mas eis que a pessoa que marcou o encontro contigo resolveu ter a benevolência de te esperar. E aí tu chega lá, deu tudo certo, o encontro aconteceu. Resumindo, o Remo perdia o jogo, deu 2 chutes a gol em 90 minutos, e o gol que o Remo fez de empate não foi o Remo que fez, foi o adversário fazendo gol contra. Ô, Leão, vou te contar um negócio. Se no Paysandu as coisas estão difíceis, né, conspirando contra, no Remo os resultados ajudam e essa bola entrou no finalzinho, graças a Deus, para os azuninos. O Remo também empatou, no caso 1-1 com o Vila Nova, fora de casa, um jogo, como eu disse, marcado aí pelo desempenho, pelo baixo, né, desempenho ofensivo do Clube do Remo. Bora acompanhar como foi. A festa dos colorados na entrada dos times em campo já mostrava que o Remo não teria vida fácil no estádio Oba. E não teve mesmo. Logo no primeiro minuto, Nathan Santos recuou para Marcelo Rangel. O goleiro afastou do jeito que deu. Poveda tabelou com Dodô e mandou pro gol. Mas não estava valendo mais nada. Dodô estava muito impedido. Não demorou muito e olha o Vila de novo no ataque. Reinaldo fez o corte e deu esse presentão pro Igor. Que chance perdeu o lateral colorado. Menos mal que o Guilherme Parede estava impedido no começo da jogada.
O Remo só foi levar perigo aos 22 minutos, nesse chute de João Pedro que parou na boa defesa do goleiro Raus. Essa foi uma das pouquíssimas finalizações que o Leão fez na partida. Já o Vila pressionava, João Vieira tentou de fora da área, fez Marcelo Rangel se esticar todo. Dodô também achou espaço e testou o goleiro azulino. No segundo tempo, o Remo tentou responder. Natan Pescador escapou pela esquerda e tocou para Pedro Rocha. O atacante foi travado e o chute saiu todo torto. Essa foi apenas a segunda e a última finalização do Remo na partida. Depois disso, o Leão não chutou mais no gol. Para piorar a situação do Remo, bola na área. Poveda girou e mandou para o fundo do gol. 1-0 Vila Nova. E o Poveda ainda queria mais, mas aí ele se empolgou. E age o Vila atacar. Todinho buscou o cantinho do Rangel e quase fez bonito, hein? Se tava difícil na habilidade, nada melhor do que contar com a sorte. Pedro Rocha levantou para a área e Todinho, de cabeça, fez contra. Para alívio dos azulinos, 1-1. Mas ainda tinha jogo. Jean Mota fez o levantamento. Bate e rebate na área e Marcelo Rangel foi buscar essa bola. Olha só, tava esperto o goleiro azulino. Ele ainda defendeu outra, nesse chute do Todinho. Quando os remistas já estavam torcendo para o jogo acabar, olha o que aconteceu. Mas a bandeira já estava levantada. O árbitro marcou o impedimento de André Luiz. Final, Vila Nova 1, Remo também 1. Apesar do baixo desempenho na partida, o Remo de Antônio Oliveira está invicto jogando fora de casa. São 3 vitórias e 4 empates longe de Belém. Nós continuamos o nosso caminho, somamos mais um ponto, portanto jogámos 2 vezes fora seguidas, conquistamos 4. Foi um jogo onde nós sofremos sobre o ponto de vista físico, onde o adversário levou o jogo para um caminho muito físico, muito cruzamento, muito de primeiras e segundas bolas, muito duelo. Nós hoje fomos mais frágeis, onde o adversário cresceu nesse sentido, mais uma vez, não por aquilo que jogou, mas por aquilo que competiu. Acabámos por ser premiados pela coragem que tivemos de ir em busca, depois de ter sofrido, da minha opinião, de uma forma justa pelo adversário. Acabamos por ser premiados. Mais vale somar do que sumir, e nós somamos mais um ponto na nossa caminhada. Obrigado. E aí, o contestado técnico do Remo não perde fora de casa. Desde que ele chegou, o Remo não soube o que é derrota fora de casa. Falta melhorar dentro de casa. Por falar dentro de casa, Priscila, quem está nos acompanhando, o Remo joga às 8h30 da noite, no sábado, contra o Atlético Goianiense, no Baenão. Remo de volta à sua casa. Hoje, os bombeiros ficaram de dizer qual a capacidade será liberada de público para o Baenão. A diretoria do Remo informa que amanhã, terça-feira, inicia a venda de ingresso. Claro que a procura será maior do que a oferta. Uma faixa de 6.000 ingressos devem ficar à disposição do torcedor. Por que só 6.000? Porque o Remo tem os seus sócios-torcedor, tem quem compra para ir para o Mangueirão no camarote, tem os patrocinadores, os convidados, então vai restar aí uns 6.000 ingressos. E a venda não será online, tá? Essa venda será em postos físicos, ou seja, loja do Remo, sede do Remo, então o torcedor tem que ficar esperto. E quanto custa, Priscila? R$60. Então, R$60 o preço do ingresso para o torcedor. E quem é sócio-torcedor, fica esperto, porque tem que fazer o check-in, ou seja, informar o clube que tem interesse no ingresso e que vai para o jogo, para eles estarem lá, quantos ingressos serão disponibilizados para o sócio-torcedor e, claro, depois fazer a venda também. Jogo sábado e a expectativa é que, dessa vez, o técnico tenha todos os jogadores à disposição para escolher, como eu digo sempre, o melhor Remo para esse jogo em casa, e uma vitória é fundamental para continuar nessa luta em busca da classificação para a Série A, o acesso, para a Série A do Campeonato Brasileiro. Valeu, Priscila. Muito obrigada, Abner Luiz. Vou reencontrá-la no Bom Dia Pará. Essa semana... Você tem nos visitado bastante. A Fábia está viajando, então essa semana estamos aqui. Para onde ela foi já? Está somente na Alemanha. Eu volto daqui a pouco. Tá Valeu, bom, até Priscila. já.
Estamos de volta, Abner Luiz também, para falar mais do esporte. Vamos lá, vamos falar para você que chegou agora, né? Quem está chegando, quem acorda um pouquinho mais tarde. Exatamente. Ou não teve tempo para nos acompanhar no início. Olha, a tabela de classificação, 26 jogos, algumas equipes disputaram 25, vão completar hoje e amanhã essa 26ª rodada. Curitiba, Goiás, próximo adversário do Paysandu, já completou os 26 jogos. Esse jogo acontece sábado lá em Goiânia, às 4 horas da tarde. Criciúma também já fez o 26º, Chapecoense fecha aí na 4ª colocação. Ainda tem jogo a cumprir para fechar a rodada, pode chegar até 44 pontos. O Clube do Remo não foi ultrapassado pelo Cuiabá, que empatou, continua na 5ª posição. Porém, tem Novo Horizontino jogando na rodada ainda 37, pode passar o Remo. O Atlético Paranaense pode empatar com o Remo em pontos, mas número de vitórias pode ultrapassar. E o Avaí, lá na 10ª colocação, tem 36 pontos, também joga, pode chegar a 39 e ultrapassar o Remo. Então, ligar o secador aí para 3 clubes, pelo menos, para não ultrapassar o Clube do Remo. Leão, que joga no próximo sábado, 8h30 da noite, está de volta à sua casa, que é o Baenão. Venda de ingressos a partir de amanhã em pontos físicos e não pela internet. O sócio-torcedor precisa avisar o clube que tem interesse em ter o ingresso para ir para o jogo, já que a procura vai ser maior do que a oferta. Os bombeiros hoje ficaram de liberar a capacidade, né, informar a capacidade para o estádio no sábado. Aí vem Operário, CRB, Atlético Goianiense, que é o próximo adversário do Remo aqui em Belém, porém ainda vai jogar na rodada para fechar aí a 26ª. Aí a gente vem para a zona do rebaixamento. O Botafogo, que é o 16º, jogou já na rodada e não venceu, perdeu o seu jogo, então parou ali com 28. Aí veio o América Mineiro, que empatou com o Paysandu, foi a 27, Volta Redonda 27. O Amazonas falta cumprir um jogo na rodada, pode chegar a 27 também. O Paysandu está paradinho ali com 22 pontos e 26 jogos. Paysandu esse que deu vexame mais uma vez, né? Empatou dentro de casa, no Mangueirão, contra a equipe do América Mineiro. Para o América foi um bom resultado, fez um ponto fora de casa, está ali a 1 ponto de sair da zona do rebaixamento, mesmo produzindo muito pouco na temporada. Mas pior que ele está o Paysandu, que se deu ao luxo de perder esse gol aí. Quem sabe poderia ter sido o gol da vitória, porque depois disso ninguém atacou ninguém levou perigo ao gol do adversário. 2 tempos distintos. No primeiro tempo, o Paysandu mais animado, tentando buscar a vitória, mas no segundo tempo, muito poucas chances. O Paysandu também não sofreu risco, mas também não conseguiu abrir esse placar. Fim de papo, 0-0. Márcio Fernandes reestreia o comando técnico do Paysandu. Na entrevista coletiva, ele até disse, Priscila, para quem está em casa, que ele sentiu melhora, mas está muito longe, segundo ele, do que ele quer ver no Paysandu nessa reta final de Série B do Campeonato Brasileiro. Quanto à vida, a esperança, uma crise danada, principalmente no lado emocional. Esse time não consegue jogar bola. E, em cima disso, o torcedor reclama. Se afasta, né? Não tem vontade de ver, mas aí tem uns fiéis aí que continuam na torcida e na esperança. Porque esses nasceram aqui, são Paysandu, diferente de todos que estão ali no elenco. É interessante, né? No Campeonato Paraense já, a gente vê Remo e Paysandu sem nenhum paraense no time, né? E no Campeonato Brasileiro não vai ser diferente também. O que é que isso influencia, né? Talvez nada, mas quando o cara sabe comer a farinha de alpoada, né, ele sabe o quanto vale vestir essa camisa, essa história e essa tradição que tem o Paysandu, né? Gostou da farinha de alpoada, né? Para aprender. Tem gente que não sabe o que é. Explica aí, Pri. Ah, não, eu não sei. Você fazer o... eu imaginei que fosse. E se cair bago para fora da farinha, não é para esse. Não é para esse. Não tem a tradição da história e tudo mais. Não sei se eu vou tirar essa categoria, não. Só a próxima vez do Bom Dia eu vou trazer uma farinha para a gente fazer. Olha, Vila Nova e Remo foi no sábado, né? O Leão foi lá em Goiânia. Jogo difícil, cara. O Vila Nova botou banca dentro de casa, fez uma marcação muito forte, pressionando a saída de bola do Remo. Esse lance aí, o jogador estava impedido, não ia valer o gol. O Vila buscando esse gol no primeiro tempo e pressionando, a torcida lotou o estádio lá, e 5 mil e poucos torcedores. É que lá em Goiânia o estádio Serra Dourada está fechado, né?
E aí os times jogam nos seus estádios e tem público reduzido, o tamanho do estádio é pequeno, né? Então não dá para fazer a massa. E o Vila pressionou e conseguiu chegar a esse gol. O Remo teve essa chance aí só, foram 2 chutes a gol nos 90 minutos, tá? Então teve esse chute a gol do português João Pedro, que eu estou gostando dele no ataque do Remo. Falta só botar a bola para dentro. E aí o Vila continuou fazendo essa pressão, o Remo segurando, fechadinho ali, tentando futebol mais reativo, né? Aí mais uma chegada do clube do Remo, aí foi bola, o Pescador, né, como é chamado, o novo contratado do clube do Remo, fez a sua estreia, foi bem também no segundo tempo, mostrou uma boa condição técnica, vamos ver se ele já vai ser titular nesse próximo jogo. Mais Remo no ataque, tentando chegar, o Vila pressionando, aí sai o gol, todo mundo na grande área ali fechadinho, mas não teve jeito, centroavante virou, bateu no cantinho, tentou esse segundo chute, o mesmo cara que fez o gol tentou esse mesmo chute aí, mas não conseguiu. E esse aí é o Todinho. O Todinho bateu de esquerda, a bola passou muito perto. Aí ele ficou chateado, falou, vou fazer um gol. E fez, está aí, ó, gol contra a equipe dele. Deve estar feliz, né? Jamais. Ficou no 1-1 e resultado até surpreendente pelo que o Remo dentro de campo proporcionou. E aí é aquela hora do acaba, pelo amor de Deus, né? Acaba, pelo amor de Deus. E olha aí o santo milagreiro aí, mais uma vez o goleiro do Remo foi lá no cantinho, esticou o braço, jogou para fora, depois fez essa defesa. Fim de papo, pós-jogo, treinador e jogadores foram muito realistas, né? Disseram que não conseguiram, aí eu estava impedido, muita personalidade do Bandeira em marcar aí com essa pressão no estádio, mas tem o VAR, né, para depois, mas se bem que às vezes o VAR também faz de conta que não vê. Moral da história, jogadores e comissão técnica reconheceram que o time não jogou nada, que o resultado foi muito bom pelo que o time produziu, agora é voltar para casa no sábado, fazer esse jogo no Baenão e voltar a vencer dentro de casa, que faz um carnaval que o Remo não consegue. Obrigada, Abner. Deixa eu chamar mais uma materinha aqui. Vamos lá então. De futebol, o Abner também fala de regata. Sobre o Rio, eu acho que é Messaí, não é isso? Olha só. Magalhães Barata. Em Magalhães Barata, terra do Rony, que joga no Galo. Olha, lá virou cenário de uma disputa de canoas à vela no fim de semana. A disputa reuniu pescadores de municípios do Nordeste do estado. Matéria bem interessante que o Noriel fez, bora acompanhar. As comemorações pelos 72 anos da Vila Cafezal, em Magalhães Barata, atraiu muita gente para a orla da comunidade. A atração do fim de semana foi a regata de barco à vela. As provas foram realizadas no rio Messaí, que banha a frente da vila de pescadores. As canoas profissionais de fibra de carbono ou de alumínio são proibidas de participar das provas. Como os atletas são pescadores, as canoas usadas nas provas têm que ser as mesmas usadas na atividade pesqueira. Como essas embarcações são bem mais pesadas que as oficiais, o esforço físico dos velejadores é bem maior. É preciso técnica e habilidade na hora de virar a vela, manobra que eles chamam por aqui de cambar o pano. Momento que exige bastante força física. Na categoria canoa cheia, quem venceu pelo segundo ano seguido foi a equipe da Canoa Preciosa, do município de Quatipuru. Com o vento, a experiência também desses pescadores, desses guerreiros aí que todo dia vivem no alto mar, conhecem bastante o mar, a gente conseguiu sair vitorioso. 32 pessoas dentro do barco, muita força e experiência junto? Isso, 32 pessoas em uma canoa de 12 metros. Além de ser uma competição, no mínimo, inusitada, essa regata à vela aqui em Magalhães Barata tem a finalidade, segundo a organização, de valorizar o trabalho diário dos pescadores da região. Na categoria 4x4, quem venceu foi o barco Lorena, da vila de Algodual. Foi uma disputa muito acirrada, né? Muito vento, mas conseguimos chegar ao que nós havíamos desejado, que foi a vitória, e graças a Deus chegamos à vitória. Na 3x3, a canoa Estrela de Maria ganhou numa chegada acirrada. As competições de barco à vela vêm revelando bons velejadores e incentivando a prática desse esporte na região nordeste do estado.
Na Vila Cafezal, essa atração já ocorre há 24 anos. Tem de Algodoal, Marapani, Boa Vista, Catipuru e outros municípios que vêm participar da competição. Então, pescadores que vêm se divertir também e abrilhantar o evento. Para animar as provas, não podia faltar o carimbó, ritmo paraense que faz parte da vida dos pescadores. Que imagem bacana, hein? Parabéns. Que ano que vem tenha mais, né, Priscila? Sempre incentivo ao esporte é maravilhoso, e principalmente quando vem com raiz, com origem. E aí une tudo, né? Natureza, cultura, carimbó comendo no centro, coisa muito boa. Parabéns pela matéria e como é bom, né, de começar a semana, ver como esse Pará é tão rico de muita coisa. Maravilha. Valeu, Obrigada, Pri. Abner. Tchau. Valeu.